Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Pela Voz Delas, um podcast do Hub Elas no ESG, do qual eu sou cofundadora, Letícia Sugai, junto com Mariana Laranjeira. Mari, obrigada pela presença também para as nossas trocas de sempre. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, a Márcia Pedralino. Eu gostaria que você se apresentasse, por favor, também fazendo a sua autodescrição. Oi, Letícia. Oi, Mariana. Muito obrigada pelo convite. Então, eu sou comunicóloga, sou empresária, sou fundadora da Adapt Educação. Eu sou uma mulher de pele branca, olhos verdes, cabelos na altura do ombro, castanhos. Estou aqui usando uma blusa laranja, uma blusa de gola alta preta por baixo. E sou uma mãe empreendedora em busca de inclusão. É isso que eu me vejo hoje sendo. Que lindo, Márcia. E você tem quanto tempo que surge a Adapt? Conta um pouquinho para a gente da trajetória, não só a sua, mas também do porquê você fundou a Adapt. Conta para a gente um pouquinho mais para a gente conhecer a tua história e a história da Adapt. A fundação da Adapt veio meio pela escassez, sabe? Escassez de conhecimento, de intervenção, de qualidade para o meu filho do meio, o Tiago, que é autista, e mais tarde até para o meu filho mais velho, que, como muitos autistas nível 1 de suporte, foi diagnosticado tardiamente também. Então, a gente vem com essa missão de incluir autistas da escola ao mercado de trabalho, que a gente vê que é uma falta muito grande, né, no mercado e que impacta muito a vida, principalmente delas, né, das mães, das mulheres que são profissionais, que, como eu, tive que parar a carreira para cuidar do meu filho e buscar intervenções, né, então tive que redefinir minha vida em função disso. As coisas deviam ser mais fáceis, eu pensei, e em função disso eu junto com meu esposo fundamos a Adapt. Você começou a sua carreira em comunicação e publicidade, né? Exatamente. Você mencionou a sua formação técnica e mencionou do Tiago. Como que foi essa descoberta? Quando isso aconteceu? E como foi a transição de você sair dessa área técnica para buscar e junto com seu esposo também trazerem a ideia da Adapt em storytelling, de como é que foi essa história bonita que hoje se materializou? Sim, a história do Tiago é bem impactante, né? Porque ele foi meu segundo filho, mas ele já nasceu com uma deficiência muito impactante, que ele para de respirar quando ele dorme. Ele tem uma síndrome muito rara, que se chama síndrome de Undine. O fato dele ter nascido com essa síndrome já me levou a atuar na área social em função do pouco conhecimento que se tinha, até pelo diagnóstico dele, que também demorou muito. Nós ficamos praticamente 6 meses na UTI até ele conseguir esse diagnóstico, né? E então a gente começou a se movimentar para fundar a Associação Brasileira da Síndrome de Undine, que tem o nome em inglês de CCHS, então é a Abra-CCHS. Uhum. Em função disso, ele veio para casa com home care e toda uma demanda, né, de profissionais que iam em casa, mas, à medida que ele crescia, o desenvolvimento neurológico não vinha na velocidade que era típica. Uhum. Então, a gente demorou muito para chegar no diagnóstico dele. Ele foi ser diagnosticado com 4 anos. E, embora estivesse tendo um atendimento médico em casa, médico, terapêutico, né? Então, a gente via essa falta dentro dos próprios profissionais que atendiam em casa. Então, eu era uma pessoa privilegiada nesse sentido, eu já devia ter tido essa percepção antes, né? Mas, assim, hoje eu nem culpo, porque eu acho que foi um processo, né, do Brasil mesmo, nessa questão de evolução. Quando ele nasceu, eu já tive que abandonar minha profissão. Eu trabalhava numa agência, era redatora, agência super parceira, me esperou, mas tem uma hora que você fala, olha, agora não tem, eu vou ter que abrir mão mesmo da minha carreira para cuidar do meu filho aqui, né?
E aí eu tive que dizer esse tchau, foi um pouco doloroso, mas, né, tinha uma coisa maior. E com o passar do tempo, quando veio o diagnóstico e a gente começou a intervenção e o desenvolvimento parecia que não evoluía, a gente se sentia andando em círculos, eu percebi que faltava muita informação. Porque existem terapias baseadas em evidência e a terapia baseada em evidência, que é a análise do comportamento aplicada, foi a última terapia a qual eu recorri, porque justamente eu tinha um preconceito muito grande. Tem uma coisa cultural nas universidades de ser contra o behaviorismo, né? Então, em função disso, eu deixei isso por último. Eu tinha muito medo do meu filho ser robotizado, né? Mas tem toda uma questão de conhecimento, investimento dos profissionais de qualidade que você pode ter, né, e controlar essas dificuldades de robotização, por exemplo, né? E, Márcia, a gente está falando do Thiago aqui, né, do seu filho. Ele está com quantos anos? Hoje ele está com 15 anos. Então, a gente está falando de algo em torno de 15 anos atrás, né? Com Sim. toda essa dificuldade que você está trazendo para a gente. Exatamente. Explica um pouquinho o que é essa técnica. Você usa ele usou essa técnica você falou, você conseguiu, de fato, trazer benefícios para ele, é isso? E é um pouco isso que vocês também trazem na ADAPT? Exatamente, porque, bom, quando eu abri mão de trabalhar em agência, eu fiquei um tempo sem trabalhar, mas depois eu comecei a procurar algo mais, porque a gente tem vontade de produzir, né? A gente tem toda uma formação, um estudo, e aí eu fui trabalhar com educação à distância. E produzi muito conteúdo para educação à distância, e conforme o tempo foi passando, o Thiago foi crescendo, ele teve uns avanços de comportamento, de ganhos de desenvolvimento, mas com o tempo a gente percebeu que deu uma estagnada. E aí eu cheguei na análise do comportamento, que é uma ciência que você aplica a vários campos, não só ao campo terapêutico, também se usa no esporte, recursos organizacionais de empresas. E com relação ao Thiago, a gente viu que o que foi aplicado quando ele já tinha 8 anos, ou seja, quando passou a época assim, de maior desenvolvimento cerebral dele, que é até os 6 anos de idade, estava dando resultado. Então, mas tinha-se pouco conhecimento. E eu vi, poxa, mas então vamos colocar isso aqui na educação à distância, porque aí vai chegar a mais pessoas, né? A gente vai ter um maior alcance. E foi aí que eu acionei também o meu parceiro, meu companheiro Emanuel, que trabalhava nessa área, né? E aí veio a pandemia e a gente teve todo um contexto que favoreceu, né, o alcance. A gente teve até a oportunidade de colaborar com a pesquisa multicêntrica da USP, Unifesp e Mackenzie, né, levando treinamento para pais e mães de pessoas autistas, para manejo de comportamento e também para seletividade alimentar. Então, foi um aprendizado enorme para a gente e abriu portas assim, para a gente oferecer esse conhecimento para um número muito maior de pessoas, sabe? Foi bem legal. Então, a ADAPT nasceu em que ano? 2019. Olha, é recente e vocês Sim. já têm visto resultados bastante promissores, né? Sim, principalmente, Letícia, nas escolas, sabe? A gente começou levando isso para mães e pais, depois a gente levou para os próprios profissionais de saúde, que também estavam buscando essa formação, mas a gente também viu a necessidade de levar para as escolas, que é onde tem uma das maiores barreiras, né? A própria profissionalização dos jovens depois, porque essas crianças viram jovens. E aí, sendo barrados na escola, como eles vão chegar ao mercado de trabalho? Muito mais difícil, né? Então, a gente está hoje muito engajado nesse trabalho com as escolas. Então, vocês fazem toda uma questão preparatória mesmo, tanto para a rede que está ao redor, né, dos jovens. Então, pais, mães, cuidadores, né, de forma Sim. geral, professores e também profissionais de saúde. Então, vocês fazem tanto esse treinamento, essa capacitação,
Sim. como também vocês atuam na parte já profissional desses jovens quando eles atingem a idade adulta? Me conta mais. Sim, isso aí veio também, tudo foi sendo uma inspiração dos nossos filhos, né? Porque aí eles foram crescendo, virando adolescentes, e a gente foi vendo, mas agora as coisas estão mudando, né? E aí, como é que vai ser a vida deste rapaz agora, né? Que tá saindo bigodinho, tá mudando, né? Então, inspirados por ele, a gente começou o projeto que é o COTEA, que é uma cooperação para treinamento e emprego de autistas, né? Então, a gente começou a fazer treinamentos adaptados, a gente começou fazendo um treinamento em design gráfico, em parceria com a Adobe do Brasil, e foi muito bacana esse treinamento. A gente conseguiu treinar 30 jovens autistas, e foi muito legal, porque quando assim, eles se viram, os 30 assim, na mesma sala, eles ficaram muito entusiasmados de verem pessoas pares, sabe? Pessoas que ficavam fazendo estereotipia sem necessariamente ser julgado por isso. Então, tinha gente que não abria a câmera, começou a abrir a câmera, fizeram muitas amizades. E, além disso, a gente teve um resultado muito legal, que foi o emprego da Maiara, que foi uma das pessoas que se formou nesse curso adaptado, né? E ela conseguiu um emprego na Somos Educação, e já está há mais de um ano lá. Era uma pessoa que não tinha acesso ao emprego formal, vivia, né, vendendo artesanato, tinha 18 anos, muito jovem, junto com a mãe, era a mãe solo também, né, que é uma coisa muito frequente nas famílias autistas. Muitas vezes o pai abandona esse filho, não dá conta da pressão, né, e quem é que fica, né? A gente, nas nossas sessões semanais, 98% da presença é de mães, né, muito pouco de pais. E aí a Maiara conseguiu esse emprego e assim, a própria equipe ficou muito feliz, porque a partir do emprego dela, a gente tem uma orientação para a empresa, para conversar com essa pessoa de uma forma mais assertiva, mais acolhedora. E a partir da entrada dela, os briefings começaram a ser mais precisos, sabe? A equipe agradeceu também a entrada da Maiara na equipe. E assim, a gente tem pesquisas de Harvard, da McKinsey também, que demonstram isso, né? Que equipes neurodiversas, com essa diversidade cognitiva, elas trazem muito mais desempenho para as companhias, né? Óbvio que não deve ser esse exatamente o objetivo, mas é um ganho extra para a empresa, né? Ter acesso à educação e emprego é um direito das pessoas com deficiência, é um direito das pessoas autistas, mas a empresa também ganha com isso. Com certeza. E a gente ainda vê um mercado tão imaturo, né? Digamos Sim. assim, para a questão da inclusão, né? Aqui a gente está trazendo muito nesse episódio aqui para todos vocês que estão nos assistindo, a questão da inclusão, que é tão importante, né, Márcia? É muito importante. São seres humanos, a gente precisa, de fato, pensar de uma forma sistêmica, porque são tanto a questão dos cuidadores, como a questão da relação de trabalho, isso tudo é realmente muito importante. E falando um pouquinho da questão do desenvolvimento, né, do seu conteúdo educacional. Traz um pouco para a gente como que funciona esse processo na ADAPT, como que você trabalha isso tanto com as pessoas, né, que possuem autismo, como também com as famílias, com as empresas, como que isso funciona? A gente busca levar um letramento, um verdadeiro letramento anticapacitista, né? Porque a gente foi criado numa sociedade capacitista, óbvio, né? Como a gente foi criado numa sociedade racista, sem saber, tá tudo estruturalmente conectado, né? Implantado. Então, a gente leva para as empresas esse conhecimento sobre neurodiversidade, sobre ética do cuidado, sobre como você pode ser violento sem perceber, né? Com algumas frases que você usa, que são comuns, né?
a gente faz essa apresentação. Entre as famílias, a gente procura dar muito empoderamento, porque era uma situação até que eu vivi, que você se sente muito pequeno e sem conhecimento de tudo, né? E você, na verdade, tem um processo, né, que você passa até aceitar o autismo como ele é, que é uma condição da pessoa, né, que vai ser para toda a vida. E quando a gente entra no mundo, a gente está querendo alguma pílula, uma chave que vire, que a pessoa vire típica, e não é por aí, né? E é um processo que a gente tem que passar para as famílias, né? Um processo também de capacitá-las a conversar com os profissionais, a perguntar as suas dúvidas, a não ter vergonha de não saber, a pedir soluções para as situações que elas vivem no cotidiano, não conquistas para ficarem trancadas dentro do consultório, sabe? A terapia ela tem que servir à necessidade, ao cotidiano, à rotina da família, e não a um preenchimento de tabelas. Então, a gente procura dar esse empoderamento. As professoras, professores, o pessoal da educação, a gente passa esse conhecimento de que, olha, é possível ensinar, essa pessoa não precisa ser abandonada, ela pode aprender, mas você precisa mudar um pouco o jeito de ensinar. E o que os professores, as professoras descobrem depois é que, mudando um pouquinho as coisas, todo mundo acaba aprendendo melhor, né? Porque as metodologias de ensino que a análise do comportamento apresenta, elas são ótimas também para pessoas com TDAH, com síndrome de Down, com pessoas com até pessoas típicas também, né? A gente traz ensino com maior suporte de imagens, informações mais concretas para as pessoas. Então, isso tudo aprimora o ensino. E a gente também tem pesquisas de Harvard que demonstram, né, que a inclusão de pessoas autistas nas salas de aula aumentam as notas de língua portuguesa e matemática das crianças típicas. Também das crianças atípicas, mas das crianças típicas também. Então, novamente, nós temos aí um ganho para todos, né? Claro. Você já tem feito algum trabalho com o poder público? Olha, a gente tem procurado, a gente tem conversado na estrutura municipal e estadual. A gente já fez treinamentos no Rio Grande do Sul, com 2 prefeituras, foi muito bacana. Mas a gente tem aprendido também que você tem que conquistar os professores. Os professores também têm que querer essa formação, não dá para você impor, né? Você tem que despertar o interesse deles para virem espontaneamente para essa formação. Então, sim, a gente está trabalhando muito em busca dessa ampliação no setor público também. Você tem algum número de cabeça rápido, nada que te exija muita pesquisa de quantas pessoas autistas existem no Brasil hoje? Olha, a gente está com uma estimativa de mais de 3 milhões de pessoas, né? Porque hoje o CDC tem uma estimativa de um autista para cada 36 crianças. Uhum. Então, você coloca aí praticamente uma criança por sala de aula, tá? E aí a gente joga essa estimativa para a população brasileira. A gente vai ter um dado agora oficial brasileiro que vai ser o último censo que foi feito. Eu espero que esse ano ainda eles lancem essa informação. Eles fizeram um levantamento desse dado, de pessoas autistas entre a população. Uhum. Mas é uma estimativa que a gente tem. Então, você veja, se a gente tem esse número tão alto, né? A nossa sociedade, a nossa população humana está mudando. Então, a gente tem que conversar com esse número. Não dá para continuar querendo ignorar, né? Como algumas escolas fazem. Por exemplo, quando chega a época de matrícula, darem fim a vagas misteriosamente quando você fala que o seu filho é uma pessoa autista, uhum. né? Infelizmente, não temos mais vagas. Essas escolas, infelizmente, elas não estão enxergando, porque enquanto ficam contratando programas de
educação socioemocional, poxa, qual é a melhor educação socioemocional que você pode dar se não é conviver com a diversidade? Claro. Não é mesmo? Trabalhar essa inclusão, né? Sim. E, Márcia, sendo aqui, assim, super pragmática, eu adorei a tua fala quando você comenta que você tem o letramento, que, claro, é o primeiro passo, de fato, das pessoas entenderem, né? Você tem aqui dicas rápidas e práticas, assim, de como a gente poderia também diminuir a questão do Eu capacitismo, ia perguntar né? exatamente isso. Porque ela falou ali atrás já, mas eu Exato. acabei ficando curiosa por Eu também. outras questões, mas ia te pedir dicas anticapacitistas, que foi acho que o termo Anticapacitismo. que você usou. Exato. Porque é urgente isso. A gente precisa saber como lidar, como interagir, como educar, como preparar uma sociedade para pessoas neurodivergentes, sejam pessoas autistas ou de qualquer outro grupo subrepresentado. E esse é o papel do nosso Hub, inclusive. E a gente está aqui para aprender com você também. E enquanto membros dentro das nossas famílias e sociedades, poder levar isso para as pessoas que de alguma forma nos acompanham ou as empresas com quem a gente interage. A gente gostaria muito de aprender algumas dicas com você e também levar isso para que os outros possam disseminar. Eu acho que uma das principais dicas é você considerar o indivíduo, sabe? Quando você muitas vezes vê uma criança ou um adulto com deficiência, as pessoas tendem a ir falar com o cuidador que está próximo e não com a pessoa. Então, você tem que considerar a pessoa individualmente. Então, primeiro, fale com a pessoa, sabe? E espere um pouco mais para ela emitir essa resposta. Se ela não conseguir, o cuidador vai te orientar e tudo bem, né? Mas considere a pessoa primeiro. E a questão do capacitismo é isso, né? Você pressupor uma capacidade antes de conhecer a pessoa. Então, nunca se faz nada em terapia ou nas escolas sem uma avaliação prévia. Então, se você é uma pessoa que encontra outra, também não faça uma pressuposição sobre a capacidade dela. Converse primeiro. Isso já é uma demonstração de respeito imensa para a pessoa, né? E eu acho que muito é procurar abrir um pouco a mente para ver materiais a respeito, né? A gente tem na Netflix a série Amor no Espectro, muito legal. E tem um filme, um documentário, não sobre autistas especificamente, mas sobre pessoas com deficiência, que eu recomendo super, porque abre muito a nossa cabeça para essa questão do capacitismo, que se chama Creep Camp, né? Sobre um acampamento para pessoas com deficiência lá nos anos 60, nos anos 70, aliás. E, nossa, é muito bacana, não quero dar spoiler, mas assistam, assim, abre muitos horizontes. Muito bom. legal. Obrigada pelas dicas. E na educação, nas escolas, porque eu imagino que talvez alguns educadores, professores, professoras, se deparem com a realidade das pessoas autistas, mas não consigam identificar muito rapidamente. Alguns acho que são diagnosticados, é o termo correto? Sim. São diagnosticados tardiamente. Sim. Como essas pessoas, eventualmente nós que estamos também em palestras, a gente pode ter mais uma percepção melhor de como poder identificar e ajudar? Olha, a escola é a maior parceira do diagnóstico nessa primeira infância. Quando a gente fala assim, que quando é um autismo acima do nível 1, nível 2 ou nível 3, certamente a escola vai identificar porque tem um atraso na questão da linguagem pragmática, do interesse de brincar com o outro, sabe, de compreensão e dessa linguagem não verbal de olhar, de troca de olhares, de atenção compartilhada. Então, quando a criança está muito só no interesse dela, em si mesma, aí você já começa a desconfiar. Inclusive, na maior parte dos casos que chegam nos nossos grupos, quanto no nosso próprio, foi a escola que deu o primeiro aviso para a gente. Olha, a gente tinha uma equipe médica acompanhando o nosso filho desde os 6 meses de vida na nossa casa, mas foi a partir dos 3 anos e meio, quando ele foi na escola, que depois do primeiro semestre a escola nos chamou para conversar e nos encaminhou, sabe? E
a gente tende inicialmente a ficar até um pouco magoado com a escola em função disso, porque a gente não quer, né, que o nosso piquerrucho tenha nada. Mas ouça com carinho a escola que te avisa carinhosamente, né? Também tem um jeito todo, mas a escola não identifica nada, não faz diagnóstico, mas ela aponta, olha, esse desenvolvimento era para ser assim, não está, esse outro também era para ser assado, não está. Será que não seria legal procurar um especialista? Então, o especialista seria um neuropediatra ou um psiquiatra especializado na área. Então, ela abre essas portas para a gente começar a ver outros horizontes. E como que você vê hoje no Brasil essa parte pública, né? Falando um pouco, pensando aqui que, como você bem mencionou, né, Márcia, você teve a sorte de já ter uma equipe direcionada, uma equipe que foi para sua casa e tudo mais, e a gente sabe que a realidade de 99% das pessoas no Brasil, infelizmente, não é essa. Como que, pensando no atendimento público, nas escolas públicas, como que está essa maturidade hoje? Olha, é um pouco desesperador, assim, na questão pública, porque tem aquela fila toda, né, do SUS para ser encaminhada, e então a gente fica muito apreensivo quando a gente vê as famílias. Na rede privada, a gente também tem que ter uma briga, né? No nosso caso, a gente teve uma briga com o plano de saúde para levar nosso filho para casa. Mas no sistema, é mais rápido do que no sistema público. Então, a gente vê ainda também uma coisa preocupante, são brigas entre setores da educação, sabe? Um setor quer impor uma educação mais abrangente, mais livre, e outro que é uma direcionada só para análise do comportamento. Então, essas duas turmas ficam em choque e não se faz nada, não se evolui para algo efetivo no setor público, na escola, especialmente nas creches e na primeira infância, onde a intervenção é mais necessária. Uma coisa que a gente teve uma evolução foi em relação à própria caderneta de criança. Lá tem os marcos do desenvolvimento, onde você pode acompanhar o que seu filho está alcançando ou não. A recomendação é que o enfermeiro das UBSs ou o próprio pediatra vá fazendo esse acompanhamento, mas a gente verifica, assim, pelas pessoas que chegam até nós, que, assim, a resposta ainda é muito lenta, sabe? A gente pensa que deveria ter um acompanhamento nessa questão do neurodesenvolvimento mais proativa, porque muitos casos, a maioria de atraso de desenvolvimento, acaba não sendo necessariamente autismo, mas, de qualquer maneira, quando você estimula uma criança, um cérebro que está ali, né, antes das podas neurais, que a criança vai ter aos 3, aos 6 anos, o potencial de desenvolvimento é infinitamente maior, né? Uma vez eu ouvi, Márcia, com uma cuidadora, né, uma mãe me contou que ela estava com essa questão, com esse obstáculo, né, em relação ao serviço público, porque também é muito precarizado, além de ser precarizado em termos de qualidade em muitos lugares, porque de fato o atendimento, né, a gente está falando do nosso país, um país praticamente com dimensão continental, e que de fato tem essa questão, né, de profissionais qualificados para o atendimento, mas também, assim, quando você consegue uma das vagas, às vezes o atendimento 1 hora por semana, e a gente sabe que é um atendimento muito pequeno para uma pessoa que, de fato, precisa, como a Márcia mencionou, antes até das podas neurais, ter muito estímulo para que, sim, possa se tornar um adulto que possa ser muito mais desenvolto nas suas funções. Porque, claro, todo mundo quer que os adultos sejam independentes, que você, né, trilhe esse caminho. E aí, falando um pouco de quem cuida de quem cuida. Vamos falar do autocuidado, aproveitando que tem uma mãe cuidadora aqui, né, de uma criança autista, então, assim, duas, jovem, né, dois jovens, né, que foram crianças e agora 2 jovens. Sim, eu tenho que falar que eu tenho uma caçula já de 13 anos também, não tenho mais criança, mas se eu não falar dela... lógico, mãe de 3, né? Exato, mãe de 3, só né? que ela é típica, então... Ela é típica e os outros 2 são atípicos, sim, isso, né? Exatamente. É o Thiago e...
É o Gabriel, o Tiago e a Ana. Legal, maravilhoso. E quem cuida de quem cuida? Então, o marido tem que cuidar, a mãe, mas assim, e a gente tem que formar rede de apoio, né? Vizinhos, amigas, né? A gente tem que ir tecendo as nossas redes. E a gente pensa que a ADAPT, a gente desenvolveu serviços também para fazer essa rede de apoio. A gente tem encontros de apoio emocional, que as pessoas podem vir para falar de si, né? Porque a gente tem muito disso, a gente só fala do filho, do filho, do filho. E nesses encontros, às vezes, eu pergunto, mas e você? Cadê os seus sonhos? Onde eles estão guardados, né? Tudo bem, você não vai conseguir cuidar deles agora, nesse primeiro momento, né? Mas a nossa esperança e o nosso trabalho está sendo fazer essa conscientização para que as escolas tenham realmente inclusão, sejam capazes de ensinar essas crianças sem ter que ficar chamando a mãe o tempo inteiro para ir buscar o filho, que futuramente as pessoas tenham trabalho, quem não puder ter trabalho tenha um centro-dia para poder ter um cotidiano digno para passar o dia, sabe? E essas mães possam ter esse resgate da sua identidade, do seu trabalho, dos seus hobbies, né? Então, a gente tem que formar rede de apoio, é isso que eu recomendo muito, assim, para a vizinha, então, conversar com outras mulheres, e é isso que eu acho que o Elas tem de apoio para oferecer, sabe, para a nossa comunidade. Falar, olha aqui, mulher, você ainda pode ser uma profissional, você ainda pode buscar o seu sonho, né? Então, por isso que me entusiasmou tanto elas no SG. Ela já deu masterclass aqui? Não, mas vai dar. Não, mas vai dar. Tem muito pra aprender. Vai dar, opa. Falando em aprender, como que é a metodologia de desenvolvimento de conteúdo da ADAPT? O que vocês consideram? Eu trabalho um pouquinho com comunicação corporativa, então a gente tem todo um storytelling que é desenvolvido, essa introdução, desenvolvimento. Você falou de coisas que eu achei interessantes sobre exemplificar mais visualmente, trazer mais dados, informação mais tangível. Sim. Tem alguma metodologia própria? Como vocês têm feito isso, essa criação? Olha, a gente busca, então, levar essas intervenções baseadas em evidência, numa linguagem mais palatável para profissionais que não são da saúde e para as famílias também. Então, a gente dá essa mastigada nesse conteúdo para apresentar para as famílias, que nem esse exemplo que você deu, da mãe que tem, provavelmente no CAPS, né? Ela leva o filho no CAPS, tem 1 hora por semana lá no CAPS. A terapeuta vai fazer um trabalho, ela tem que chamar a mãe para junto. Olha, nesse momento que ele está querendo uma coisa, mas ele não sabe pedir, você apresenta essa imagem para ele, e na hora que ele te apresentar a imagem, você dá o que ele quer. Com o passar do tempo, ele vai aprendendo a pedir. Era isso que o CAPS tinha que fazer, sabe? Porque a gente também tem que trabalhar com a realidade, né? O SUS não vai, assim, depois de amanhã, ter 15 horas de terapia para oferecer para as crianças. Então, ele tem que capacitar as famílias, os cuidadores, quem passar mais tempo lá com aquela criança, a trabalhar com ela, a ensiná-la, né, a ter esse desenvolvimento. Então, é isso que a gente procura levar para as famílias. A gente traz esse conhecimento científico, coloca numa linguagem, os analistas do comportamento ficam, assim, arrepiados com a gente, porque a gente suprime os termos técnicos e vamos trazendo eles mais para o cotidiano do brasileiro, no senso comum, assim, para ter uma absorção de conhecimento mínima, né, com que a gente pode trabalhar hoje em dia. O que deve ser muito desafiador, aquela frase sobre a simplicidade ser o mais alto grau de sofisticação. Exato. Quando você pega um conteúdo denso, complexo, que as crianças aprendem na escola, ali da sua idade escolar, né, sei lá, 5 até os 15, 16 anos, e transformar isso em algo mais palatável e simplificado de explicar, por mais que haja uma supressão e eles fiquem, por que você está escondendo os termos técnicos? É porque a melhor forma de ensinar e deles de aprender é diferente da tradicional. E acho que esse é um dos grandes pontos também do nosso hub, é enfrentar e desafiar os tabus.
de uma sociedade que se enraizou em cima de crenças limitantes Exatamente. e que agora tem que se expandir para se forçar a pensar de forma diferente. E é isso, sabe, Letícia? A gente busca ensinar as pessoas a pensarem, porque o que é mais comum, ele tá sendo agressivo porque ele não entende. E a gente vai descobrindo com o tempo que era uma conduta que eu mesma tinha, sabe? Eu não chegava a explicar as coisas para o meu filho porque eu achava que ele não entendia. E, com o passar do tempo, você vai vendo o que eles entendem. Então, você começa a pensar, por que ele está fazendo isso agora? O que aconteceu antes? O que acontece depois que ele faz esse comportamento? Você pensa e você vai vendo que aquela pessoa que tem dificuldade de articular uma fala, de completar uma frase, ela está querendo alguma coisa, mas ela não está conseguindo expressar. E e não é assim com tudo, né? Tudo não tem um antecedente, uma resposta e uma consequência. Então, a gente vai ensinando a você ter esse pensamento, a verificar o que aconteceu antes, verificar o que acontece depois, e aí você vai oferecendo alternativas de comunicação para essa pessoa conseguir se expressar. E aí, em cima disso, você vai construindo uma alfabetização, um letramento em matemática, e essa pessoa vai se desenvolvendo, né? Então, isso é libertador. Muito bom. Oferecer alternativas, né, para a pessoa conseguir se expressar. Sim. Cada convidado que a gente entrevista, eu pego frases impactantes e isso fica depois reverberando na minha cabeça. Achei bonito isso que foi dito também. Se colocar um pouco no lugar de, imagine uma pessoa que quer se expressar e não consegue. Sim. Assim como um bebê. Você Pensa, é como um bebê. Um país, num idioma que você não entende nada, a agonia que não dá. Justamente. De ouvir e não compreendeu e não conseguir falar o que você quer falar para aquelas pessoas te entenderem. Exato. Ou então acreditar que estão falando algo diferente, né? Totalmente. Um curso de comunicação alternativa que eu fiz, falava assim, olha, escolhe um número de 1 a 50. Agora, se você escolheu 3, você está ferrado, porque agora você imagina aí 3 palavras para você se comunicar. Porque é isso, você começa apresentando 1 para ensinar. Aí 2, 3 elementos por figuras, né? E aí o convencimento de ensinar a pessoa a escrever, porque aí, através do letramento, da alfabetização, ela consegue expressar seu pensamento de forma mais livre, né? Mais ampla e limitada. Das ferramentas, né? Exatamente. É muito importante isso, e principalmente esse foco também em quem cuida, né? De quem cuida de quem cuida, né? Que, infelizmente, a gente sabe já uma realidade não só do Brasil, mas do mundo, que fica mesmo muito mais para o gênero feminino, fica muito mais para as mães, né? Que são sobrecarregadas. Justamente, né? Então, é uma triste realidade, mas é uma realidade que se impõe até mesmo com o padrão, com o modelo econômico que nós temos, né? Porque aquela coisa da mulher cuidar da casa, o homem trazer o sustento que veio lá em 1800 com a Revolução Industrial, e que isso se reflete até mesmo numa sociedade como hoje a nossa, até agora, com esse ponto que a Márcia trouxe aqui. Infelizmente, a gente vê uma maioria de mães mesmo, solo até muitas vezes, que cuidam, né? Sim, Mariana. E tem uma questão bem preocupante em relação a isso, que é a morte precoce das mães, né? Seja pelo próprio suicídio, que não é incomum, assim, e até por doenças, né, cardiovasculares, doenças como câncer, porque essa mãe vai ficando sobrecarregada. Isso tem um impacto sobre a saúde dela, né? Psicossomáticas, né, doenças psicossomáticas. Sim, também. Então, como aquela mãe está lá sozinho, depois vai ser aquele indivíduo que vai ficar sozinho, né? Um grande medo das mães esse, né? Justamente, com quem eu vou deixar meu filho? Quem vai cuidar dele depois que eu me for, né? E a gente, nossa, esse ano a gente já teve perdas imensas, assim, de pessoas muito queridas que se foram precocemente, sabe? É uma pena e é preocupante, porque a gente pensa na gente também, né? Claro. E a gente leva isso para o universo. Essas mulheres precisam de apoio, a sociedade precisa
sabe, ter clubes, não sei, de pessoas que se revezam nesse cuidado, dar 1 hora para essa mulher fazer uma caminhada, para ela dormir, né? Às vezes, dependendo dos casos, até é difícil dormir, né? Uma noite inteira. Então, esse cuidado é urgente, muito urgente. Márcia, já encaminhando aqui para o final, foi linda a tua trajetória, ouvir a sua trajetória, ouvir tudo que vocês têm construído aqui na ADAPT. Mas eu queria que você olhasse para a Márcia lá, quando ela tinha uns 20 aninhos, assim, o que você falaria para essa Márcia? Ai, nossa, essa pergunta. Eu acho que eu falaria assim... Você pode mais. Não no sentido de cobrança, mas no sentido de abraço, sabe? Não de julgamento, mas de encorajamento, sim. Que legal. Que bacana. E para a Márcia do futuro, né? Exato. Para a Márcia do futuro... que bom que você chegou aqui. Qual é a melhor recompensa pelo teu trabalho? Olha, eu sei que são as amizades. Eu não gosto de romantizar o autismo, eu sei que ele trouxe dificuldades imensas para nossas vidas. Mas, ao longo desse percurso, nós fizemos amizades tão incríveis e conhecemos pessoas tão incríveis também, que eu me sinto imensamente grata, sabe, por esse caminho que nós temos trilhado. Assim, eu acho que foi surpreendentemente bom. Né? Apesar das dores, das dificuldades. E que bom, Márcia, foi ótimo estar aqui com você. Muito obrigada novamente pela sua presença aqui conosco. Hoje a gente ouviu a história da Márcia, aqui, que é fundadora da ADAPT, e convido vocês que estão nos ouvindo a também seguir a Márcia, né? Aproveita, faz os seus minutinhos finais, Márcia, de contato, passe o contato da ADAPT, para que as pessoas também possam conhecer a ADAPT. Sim, olha, a gente tem uma página na web, adapt.com.vc, e tem o nosso Instagram também, @adapt.com.vc, vocês podem nos acompanhar lá, e a gente está sempre disposto a prestar informação de qualidade sobre autismo, e sobre como você pode lidar com essa situação da melhor forma que você puder. Adorei a sutileza do Adapt você. Adapt você. É isso mesmo. Adapt com você. Obrigada, Márcia. Márcia. Obrigada, prazer, prazer. Obrigada a vocês. Até uma próxima.